Sou o professor Wesley Pérez, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei, e neste vídeo nós vamos introduzir o programa Anatem para estudos de estabilidade angular a grandes perturbações no sistema máquina/infinita. O sistema sob análise foi tratado no vídeo anterior para a solução do fluxo de potência e geração de um arquivo histórico importante para o Anatem. O Anatem ele é um programa do CPEL utilizado para análise à estabilidade a grandes perturbações e que resolve, no domínio do tempo, um conjunto de equações diferenciais através do método de integração trapezoidal implícito. Temos aqui o sistema 3 barras, composto por uma barra PV, uma barra PQ e uma barra Vθ, onde a barra Vθ é a barra infinita do sistema. É aquela barra que não sofrerá variações diante das perturbações que ocorrerão no sistema. Em contrapartida, a barra PV ela tem um gerador, cujas variáveis no modelo clássico ângulo e velocidade sofrerão as variações diante de perturbações. No caso do ana-rede, a solução do fluxo de potência nos deu que a tensão na barra 1 ela é 1, fase 36, na barra 2, 0,96, 28 graus, e na barra 3 é 0,95, 0 graus, sendo que a geração de potência ativa e reativa na barra 1 é 90 mais J30, e na barra 3 é 90 mais J29,5. Após a solução do fluxo de potência, nós salvamos num arquivo histórico .sav a solução do fluxo de potência. Os dados para simulação dinâmica, considerando o modelo clássico do gerador, são dados nesse slide. A reatância de 30%, ou 0,30 PU, a constante de inércia do gerador na barra 1 ela é 3,5 segundos e a frequência elétrica ela é 60 Hz para esse sistema. Quando a gente vai fazer uma simulação no Anatem, a primeira coisa que a gente deve fazer é resolver o fluxo de potência e salvar num arquivo .histórico .sav, que é o que a gente fez no vídeo anterior. Com esse arquivo, a gente vai poder entrar no ambiente de simulação do Anatem para que a gente possa fazer simulações de curto-circuito, alteração de topologia, carga, né? E a partir da simulação do Anatem, caso o programa seja convergido, caso a gente alcance convergência, a gente vai emitir os resultados do Anatem para o Plot CPEL, que é um programa do CPEL focado aí na emissão de gráficos para os diversos programas do CPEL, né? Então a gente vai, por exemplo, desenhar, vai obter a curva, a resposta no domínio do tempo do ângulo da velocidade de um gerador, do ângulo e velocidade de algum gerador, por exemplo. Para ficar mais fácil, antes da gente partir mesmo para o ambiente da simulação, neste vídeo nós vamos tratar cada uma das partes deste arquivo de uma forma mais didática. O primeiro bloco de comandos lá no ambiente de simulação, que é lá no arquivo que nós utilizaremos, nas linhas 1 a 8, trata da emissão, né, do código de execução título, que é onde a gente vai declarar o título do nosso caso. Então a gente tem aqui, ó, título do caso, sistema 03 barras, modelo clássico, Wesley Pérez, 28 de março de 2022, tá? 2031 errado, tá? Esse daqui é um comentário, só mesmo para ajudar a gente a identificar, né? São comentários que a gente coloca, mas o comando mesmo é esse título sistema 03 clássico, falando para nós que eu vou simular um sistema de 3 barras utilizando o modelo clássico. O segundo bloco trata da associação com o arquivo do fluxo de potência que a gente salvou, né? Eu coloquei uma estrela aqui, onde a gente deve se atentar, quais os blocos que a gente deve se atentar mais na simulação do Anatem. Então a gente tem aqui, ó, associação de arquivo com os fluxos de potência do ana-rede.
No vídeo anterior, na simulação que a gente fez, a gente salvou lá, ó, sistema 03 barras.sav. Esse arquivo ele deve ser declarado nessa linha de código para ser carregado pelo Anatem. Se a gente colocar um arquivo de dados diferente, ele não vai reconhecer e vai emitir um erro logo antes, né, da gente fazer a simulação. Então é importante salvar e obter e pegar o nome certo e para declarar aqui nesse bloco. O outro bloco, que a gente não colocou tanta importância, é a associação do arquivo para saída de relatórios. O log é a unidade lógica, 4, né? Isso daqui a gente pode manter toda vez que a gente for fazer simulação. Aí a gente coloca, ó, eu quero que você emita o sistema 03.barras.out. É um arquivo importante que quando ocorre um erro no Anatem, é onde a gente vai ver aonde que errou. Ele traz lá para nós todos os resultados da simulação, incluindo condições iniciais das variáveis dinâmicas do nosso sistema, tá? E traz também os resultados das variáveis a cada instante de tempo. O segundo bloco, né, que seria o quarto aqui, né, desse slide é o segundo, é a associação de arquivos com dados de plotagem. Isso é importante porque vai entregar para nós, lá na unidade lógica, o log 8, o sistema 03 barras.plot, que é aquele arquivo com os dados das variáveis que eu quero plotar a simulação. Então, suponha que eu quero plotar a simulação da barra 1, a tensão na barra 1, naquela simulação. Então, eu vou declarar isso em um outro momento, né, que a gente vai discutir, mas nesse arquivo vai estar lá os resultados da tensão na barra 1 em cada instante de tempo. E isso é importante para a gente. Então, um arquivo a ser lido pelo plot CPEL é o sistema 03 barras.plot. Um outro arquivo, arquivo não é todo no mesmo arquivo, um outro bloco de comandos nas linhas 30 a 36 é a associação de arquivos de saída de mensagens de eventos. O que é isso? Ele vai emitir para nós um arquivo com os eventos que estão ocorrendo ao longo da simulação. Olha, ocorreu um curto-circuito na barra 3 no instante tal, e aí esse curto-circuito foi eliminado através da abertura. Ele vai a cada instante de tempo mostrar para nós quais são as perturbações aplicadas. O outro bloco de comandos é o DOPC, que é os dados de opções default de execução, tá? Das linhas 37 a 43, então eu peço para imprimir no arquivo, por exemplo, né, o file. E eu sugiro que você leia o manual do Anatem conforme as suas necessidades. É um manual extenso e você pode, por exemplo, achar aqui, ó, DOPC, quais são os mnemônicos aqui, ó, OP, entendeu? O que significa cada um, e tem outros aqui, né? Basta, com as suas necessidades, você procurar no manual do Anatem. Um outro bloco de códigos de execução é o deconstante. Olha que ele aparece também lá no arquivo do AnaRede, mas aqui as constantes, né, são diferentes, porque o programa é diferente, é desenvolvido até mesmo por uma equipe diferente, tá? Então a gente tem aqui, ó, TEPQ, TEMDP, TETE, TABS. E o que seriam essas constantes? Observe que para cada constante eu tenho que fechar lá com 9999, né? Até completar aqui os 6 noves, né? Então, para cada constante eu fecho esse código de execução. O que significaria cada uma dessas constantes? Existem outras. Se você for no manual do Anatem, tem lá no manual uma parte dedicada ao deconstante. Né? E tem lá, ó, função. Qual que é a função desse código? Leitura e modificação dos dados das constantes utilizados no programa. Tá? Tem as opções default e você pode pegar e alterar conforme as suas necessidades. E quais o significado daqueles códigos que a gente utilizou? Né?
Ah lá, TE, tolerância de convergência com erro absoluto de tensão nas barras CA e CC. O TEMD, tolerância de convergência com erro relativo das variáveis do modelo. TABS, tolerância de convergência com erros absolutos das variáveis. Então, ele vai pegar ao longo das convergências, da simulação do sistema, tem lá aquele conjunto de variáveis que ele utiliza na simulação do modelo dinâmico, e ele vai convergir quando a diferença de uma iteração para outra atender, né, essas constantes, seja o erro relativo, absoluto, né, conforme as constantes que estão aí. Então, a gente falou das constantes. E o outro bloco é o reestabelecimento do caso do fluxo de potência. Então, ali entre as linhas 55 e 60, a gente vai pedir que o Anatem reestabeleça o fluxo de potência de acordo com aquele arquivo .sav que a gente declarou anteriormente lá em um dos blocos anteriores, né? Que quando a gente falou lá, né, o .sav tem esse nome, né? Um código de execução muito importante são aqueles é aquele que vai definir os modelos dos geradores que a gente tem. E esse código é o DMDG. Eu vou declarar quantos códigos necessários para quantos modelos eu tiver no meu sistema. Observe que eu posso ter 2 geradores com o mesmo modelo e outros 2 geradores com outro modelo. Então, eu vou declarar 2 códigos de execução e vou associar esses 4 geradores a esses 2 modelos. Tá? E é muito importante que eu olhe no manual do Anatem, porque o manual tem esses códigos, né, de geradores síncronos, mas existem outros também, geradores eólicos, fotovoltaicos, e a gente tem sempre que declarar esses modelos antes de utilizá-los. Por exemplo, o modelo DMDG, o código de execução DMDG modelo MD01, é justamente o modelo clássico de máquina síncrona com fonte de tensão constante em série com a reatância transitória de eixo direto, que é o que a gente viu anteriormente nos vídeos anteriores do canal. Então, se a gente quer declarar um modelo clássico, esse é o código que a gente deve utilizar. Tá? Mas atenção, esse código serve também para declarar a barra infinita, conforme a gente vai ver lá nos slides seguintes. Mas o MD01 eles têm as seguintes colunas. NO0, número de identificação do modelo da máquina. Isso daqui é um número que eu dou. Se eu quiser, por exemplo, declarar que o meu gerador vai ter o modelo 100, eu posso declarar esse modelo, desde que eu associe o gerador ao modelo 100. Ah, não quero usar o modelo 100, quero usar o modelo 20. Eu declaro, é um número que eu escolho dar. Ok? LD, indutância transitória de eixo direto, ou a reatância transitória de eixo direto, né, em porcentagem. O RA, resistência de enrolamento de armadura, o default é 0. O H é a constante de inércia em segundos. O D é a constante de amortecimento do gerador, é uma constante que vai representar, por exemplo, as perdas, né, dos rolamentos amortecedores, nas resistências, outros efeitos de amortecimento. Tá? O default é 0. A gente ainda vai, em algum momento, fazer um vídeo sobre o modelo eletromecânico. Né? O MVA é a potência aparente nominal da máquina. A gente tem que atentar aqui que se a gente declarar uma potência diferente da potência base do fluxo de potência, ele vai fazer mudança de base. A frequência síncrona, o default é 60 Hz. E o C aqui é uma constante importante, tá? Que ela vai fazer a correção dos parâmetros pela frequência, tá? Então, por exemplo, quando a frequência varia, a reatância ela varia, porque a reatância é definida em 60 Hz, né? Mas se eu não fizer nada, ele vai manter esses valores constantes. Então vamos lá. Eu vou declarar um primeiro modelo com o código DMDG MD01, ou seja, uma barra infinita ou clássica. E eu vou colocar aqui N01. Significa que esse modelo é de uma barra infinita. Ou seja, porque eu não declarei nada. É assim que eu declaro uma barra infinita no Anatem.
O segundo modelo que eu vou declarar é o modelo que eu quero simular para o sistema de máquina barra infinita que a gente está trabalhando. Ele tem uma reatância de eixo direto de 0,30 PU, H, constante de inércia 3,5 segundos e frequência elétrica de 60 Hz. Então eu vou declarar o DMDG MD01, o número do modelo que eu quero dar é 0,2, na sequência eu escolhi isso. Aqui é dado em porcentagem, 30%, tá? O XD'. O H é 3,5. Aqui está uma constante D de 10, tá? Mas é porque eu esqueci de apagar, mas a gente vai considerar esse D de 0. A gente vai fazer umas análises depois, tá? Pode considerar ele como 0. Uma potência base de 100 MVA, que é a mesma potência base do sistema. E aí a gente não vai fazer uma mudança de base, e a frequência é 60 Hz. Se eu tivesse o mesmo gerador, o mesmo modelo, porém com um H de 7, né, 2 geradores com um H de 3,5 e 2 com H de 7, por exemplo. Então eu ia declarar mais um bloco falando o seguinte: DMDG MD01, o modelo 03, 30, H de 7 e os outros valores permaneceriam os mesmos. Então isso daqui é uma questão de você declarar modelos que não tem a ver com o número de geradores no sistema. O mesmo modelo pode representar 3, 4, 5 geradores. Agora é onde a gente vai declarar para cada um dos geradores o modelo que eu estou utilizando. Então, por exemplo, a gente vai utilizar o código DMAC. E aqui eu tenho que declarar todos os geradores do sistema. Por exemplo, na barra 1 eu tenho um gerador. É o grupo 1, tem aqui lá, se você digitar lá DMAC no código de execução, ele vai te explicar, né? Você pode colocar tudo 1 aqui. O DMAC, na barra 1, eu vou declarar, na barra 1 eu tenho o modelo 2. Qual que é o modelo 2? O da barra é aquele que eu declarei, né? Constante de 3,5, de inércia, XD' de 30, né? E na barra 3, eu vou declarar o modelo de gerador 1. Qual é aquele modelo de gerador? A barra infinita. Se eu tivesse mais um gerador na barra, sei lá, 4, eu declararia, por exemplo, na barra 4, é o número da barra onde está o gerador, o modelo 2. Se ele, né, porque já vista que eu não tenho mais de uma barra infinita no sistema. E aí a gente tem aqui, né, outros códigos que a gente vai ver mais para frente, em outros vídeos. Por exemplo, o modelo do regulador de tensão, modelo do regulador de velocidade, modelo do estabilizador de CEP, né? Quando eu posso construir o meu modelo também. E aí tem esse U aqui. Quando eu ativo esse U, significa que eu estou declarando o meu modelo, né, de controlador. Mas isso é mais para frente. Por hora, basta você saber o seguinte, que você declarou cada modelo no DMDG e agora você vai associar cada barra com gerador a um modelo que é o DMAC. Isso é muito importante e se você fizer errado, o Anatem vai acusar erro. Outro bloco muito importante é os eventos que vão acontecer. Existe no Anatem um código chamado DEVT, que vai declarar todos os tipos de eventos que vão ocorrer no sistema. E aí você tem vários, eu trouxe alguns aqui, por exemplo, APCB, aplicação de curto-circuito em barra CA, RMCB, remoção do curto-circuito na barra CA, ABCI, abertura do circuito na barra CA, né? Então, o que pode representar para nós, né? Eu aplico um curto-circuito na barra 1, por exemplo, na barra 2, que é PQ, né? E aí eu abro o circuito, removo o curto, fecho o circuito. Então são vários eventos, né? Eu posso declarar quantos eu quiser. Mas nesse exemplo que a gente está tratando, eu fiz o seguinte: um APCB, eu aplico um curto-circuito na barra CA. Qual a barra? Elemento aqui, ó, barra 2, tá certo? No instante 0,1 segundos. E 50 milissegundos depois, eu vou remover, utilizando o código RMCB na barra 2, 0,15. Então, a gente tem aplicação do curto-circuito e remoção. A aplicação é feita em 0,1 e removida 50 milissegundos depois, isso dá 0,15. Na barra 2,
Se eu for abrir um circuito, tem aqui, ó, o elemento seria o de e o para seria o de para, né? Aquele, por exemplo, o circuito da barra 1 para a barra 2 é aberto. Mas aqui a gente só está aplicando e removendo curto na barra, então a gente não está trabalhando com circuito, tá certo? Outro código importante são os dados de simulação, é o DSIM, né? Eu estou aqui querendo simular durante 10 segundos com step, lembrando que é um método de integração, é o passo de 0.003, tá? Então é 10, isso daqui é importante, tá? Outro código importante são a emissão das variáveis. O Anatem ele vai resolver considerando todas as variáveis, mas não vai exportar todas para você. É você que vai escolher. Nesse caso, eu estou pedindo através do comando dplt, e aí você tem que buscar tudo isso aqui no Anatem, no manual, né? Para saber o que você quer. Eu quero o dlt, né? No elemento 1, significa que eu quero o quê? O delta. Vamos lá, o dplt eu estou pedindo tipo, qual variável, né? Vamos com calma. O delta, qual delta? No elemento 1, ou seja, do gerador 1, tá certo? Se eu plotar, pedir o delta da barra 3, ele vai me dar 0, porque o delta da barra 0 da barra 3 não muda, porque ele é uma barra infinita. Mas na barra 1 eu tenho um gerador, modelado pelo modelo clássico, cuja o ângulo e velocidade mudam, tá certo? Por fim, vem os outros códigos, né? Que aí você pode passar direto, né? Copiar, mas são muito importantes. Eu sempre indico que você pegue um caso, e eu vou fornecer isso no link da descrição do vídeo lá no GitHub, que você pegue um caso e trabalhe em cima dele. Eu sempre fiz isso. Mas aqui tem, ó, execução da simulação, relatório de máximos e mínimos, dados de opções e fim da simulação, você bota um fim, tá certo? Então esse foi o vídeo. No próximo a gente já vai abrir um ambiente de simulação do Anatem, fazer algumas análises importantes para consolidar os conceitos até agora. Muito obrigado. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!